Oi, gente, tudo bem? Sabe aquele pecado que muita gente negligencia, acha que não tem nada a ver, é um pecadinho, mas que é pecado e no passado causou muito problema ao povo de Israel. Eu tô falando, gente, da fofoca. Isso mesmo, falar dos outros, falar pelas costas, isso é muito sério. Nós temos que ter cuidado em falar dos servos do Senhor. Pode ser o nosso irmão, pode ser uma pessoa íntima. Tenha cuidado. Lendo o livro de Números, a gente vê como o povo de Israel errou na língua, né? Na palavra, com murmurações, com fofocas, com rebeliões. E eu vou focar nesse capítulo 12, que fala quando Miriam e Arão falaram do seu irmão Moisés, que era o capitão do povo, era o chefe do povo, né? Era a boca do Senhor ali para o povo de Israel no deserto. E a palavra diz assim, peraí que eu tô com o celular, numa mão e a Bíblia em outra, aí a mão fica tremendo um pouquinho. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em outras versões fala, era muito humilde, o mais humilde da terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. E o Senhor explicou para eles por que ele fazia isso. E disse, em versículo 6, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E aí o Senhor causou lepra em Miriam. E eles clamaram ao Senhor, Moisés clamou ao Senhor. Arão pediu para Moisés clamar ao Senhor para que Deus perdoasse a eles pelo que eles falaram. E o Senhor depois curou Miriam. Mas se atenta nessa parte. Por que vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés? Em outra versão, na linguagem de hoje, fala assim, como vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Bom, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque o Senhor tem misericórdia de nós, mas nós não podemos ficar falando contra os servos do Senhor. Ah, mas fulano, você não concorda? Ora por ele, fala com Deus, Senhor, eu tô isso aqui, eu não tô entendendo, não estou aceitando isso. Conversa com Deus. Se eles tivessem orado ao Senhor, o Senhor, antes de falar, né, do servo do Senhor, o Senhor tinha explicado para eles, olha, com outros eu falo através de visões, de sonhos, mas com Moisés não é assim, porque Moisés tem intimidade comigo, né? Eu falo com ele boca a boca. Eles não teriam falado mal de Moisés, mas muitas vezes a gente prefere falar dos outros do que falar com Deus. Arão, depois que ele pecou, ele não clamou ao Senhor, ele pediu para Moisés clamar ao Senhor. Ou seja, ele não tinha tanta intimidade com Deus quanto Moisés. Então, nós temos que buscar do Senhor intimidade, porque com intimidade, a gente não vai ficar falando mal do outro, a gente vai orar. E o Senhor vai entender, vai explicar para nós, porque ele é Deus paciente, né? E o Senhor tinha um plano na vida de Moisés, né? Mesmo ele tendo casado com uma mulher estrangeira, a família dela era uma bênção, Jetro era uma bênção, o cunhado de Moisés era uma bênção. E isso não impediu ele de fazer a obra do Senhor, né? Ele se arrependeu e o Senhor o chamou e o usou como varão poderoso. Nós temos que... Quem somos nós para falar, né, dos servos do Senhor? Nós somos perfeitos, não temos pecado nenhum também. A gente tem que, né, o Senhor Jesus fala, né, antes de você olhar para o pecado do outro, olha para você, né, que você está errando. E fica esse alerta para nós. Para o mundo não tem nada a ver. Fofoca
uma coisa engraçada, divertida, falar do outro, principalmente porque para eles era o irmão deles, né? Mas era o servo do Senhor. Nós temos que ter cuidado em falar dos servos do Senhor, porque isso é falta de temor e Deus não se agrada disso. E é isso, gente. Você tiver algum... Tem outros versículos, né, em Números que falam sobre isso, né? Teve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que foi terrível, né? Eles também falaram contra Moisés e foram punidos porque queriam poder. Eles não queriam ter intimidade com Deus. Eles queriam ter poder, queriam ser sacerdotes também, queriam mandar ali no povo. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Até a próxima.